Oi, gente, tudo bem com vocês? Um grande beijo. Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho, sentadinha aqui com vocês, sobre um comentário que eu recebi no vídeo. Minha primeira reação foi ficar um pouquinho espantada, mas depois passou. A pessoa perguntou se o Leandro é mais novo que eu, porque eu pareço ser bem mais velha do que ele. A primeira coisa eu falei assim, nossa, pareço mesmo? Mas beleza, isso aí é que a gente não quer aceitar, né? Mas tudo bem, aceita que dói menos. Aí respondi que sim, que ele é mais novo do que eu. E depois a pessoa me respondeu embaixo se eu não tenho medo do meu casamento. Eu não lembro muito bem assim o comentário. Se eu não tenho medo do meu casamento ser prejudicado, né, por conta dessa diferença de idade. E aí eu respondi pra ela, né, que não tenho medo, beleza, e também nem é tanta diferença assim, né? São 2 anos apenas. Embora o Leandro se gabe, né? Porque um dia a gente estava aqui fazendo umas contas. Por exemplo, quando a Isa tiver 25 anos, eu vou ter 50. Aí ele se gaba pra mim e fica, eu vou ter 48. Fica se gabando. Eu respondi pra ela lá, né? Tudo o que eu penso. Mas eu achei que caberia eu vir gravar um vídeo aqui. Não pra ela, porque pra ela eu já respondi. Mas um vídeo pra outras pessoas. Pra algumas meninas ou até mulheres mesmo, que sentem um tipo de medo no casamento, né? Ou seja por diferença de idade, ou seja por muitos ciúmes, que tem esse tipo de medo. Então eu vou começar aqui com a minha história, né? Quando eu conheci o Leandro, lá nos meus 23 anos, eu tinha só 23 anos, mas eu já tinha uma bagagem de vida de quem já tem os seus 37, 38. Eu já tinha vivido muita coisa. Eu pulei da minha pré-adolescência para a vida adulta já. Eu tinha uma ânsia de ter um marido, de ter uma família, eu tinha uma vontade de ter uma casa para chamar de minha, para ser o meu lar. E nessa busca desenfreada por ter isso, eu acabei conhecendo pessoas erradas. E não foi fácil, gente, não foi fácil, foi muito difícil. Eu não era uma pessoa que eu conhecia a Deus, eu sabia que Deus era o Criador, mas eu não tinha Ele como o Senhor da minha vida, né? Eu não tinha Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então eu estava lá, desenfreada nessa busca por mim mesma, sem entregar a minha vida à direção de Deus. E conheci uma pessoa muito errada pra mim, embora todos me falassem, meus amigos, meus pais, me dissessem, olha, essa pessoa não é pra você. Eu mesma me falava isso, eu mesma sabia disso, mas o meu anseio por ter uma família, por ter uma casa, sabe, nem que fosse um barraquinho, era tão grande que eu fechava os olhos para certas coisas que eu percebia no namoro. Eu fechava os olhos, eu falava, ele teve tal reação, mas também eu tive tal reação, então é justificável a reação dele, sabe? Eu ficava achando formas. E, gente, eu sofri muito. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu conto toda a minha história, mas como tem muitas pessoas novas aqui, né? A minha história se resume a sair de casa, fui morar com um namorado e apanhei demais desse namorado. Apanhei mesmo, sabe? De chegar e ir pra polícia, fazer boletim, chegar lá e desistir porque ele pediu perdão. Então eu fui vítima de violência doméstica, fui vítima de traição, fui vítima de agressão sexual, só que isso não vem ao caso, né? Sofri tudo isso, já passou, graças a Deus, já perdoei, né? Não tenho mais mágoa disso. Mas assim, o que eu quero frisar é que os sinais eram dados e eu não queria enxergar. E não é nem porque assim, eu estava cega de amor, cega de paixão. Não, eu sabia que aquilo ali não era certo. Mas eu estava colocando a minha vontade acima de tudo. A minha vontade é, eu quero ter filhos, eu quero casar, eu quero ter uma família, independente de com quem seja. E aí me dei muito mal. Eu já era ali, né, uma escolhida de Deus, mesmo sem conhecer a Deus, né? Jesus já tinha me escolhido. E às vezes tudo isso que eu passei foi exatamente para poder estar aqui dando esse testemunho hoje. Com muita gente, já conversei com muitas meninas sobre esse assunto, muitas amigas minhas que estavam numa encruzilhada e eu abri a minha experiência, né? Eu creio que tudo isso aconteceu para que eu tivesse autoridade para falar no assunto hoje. Então ali eu fui escolhida e Deus me tirou
deste lugar que eu estava. Deus foi maravilhoso comigo e me livrou disso, né? Porque se não fosse Deus, gente, hoje eu estaria morta. Então, quando eu conheci o Leandro e quando eu falei a minha idade pra ele, primeiro a gente começou a namorar por telefone, né? Tá, toda aquela coisa, a gente se conheceu, ficou encantado um com o outro, começou as ligações e a gente começou a namorar por telefone. A gente conversava horas. E um dia ele me perguntou quantos anos eu tinha. Eu falei 23. Eu jurava que ele era mais velho do que eu. Mas enfim, ele falou 21. Então não é tanta diferença assim, né? Mas os meus 23 já tinha esta carga. Então o nosso primeiro encontro mesmo, de verdade, antes mesmo do primeiro beijo, a gente foi numa lanchonete e eu lembro que eu falei tudo da minha vida. Faltou algumas partes que depois eu fui esclarecendo pra ele, né? Com o passar do namoro eu fui esclarecendo algumas coisas que aconteceu. Mas ali o resumo, igual o mesmo resumo que eu estou contando aqui pra vocês, eu contei ali pra ele que eu tive um relacionamento que foi assim, assim, assado, e que eu queria isso, queria aquilo. Pensei assim, né? Será que ele vai encarar? E ele encarou, gente. Encarou, graças a Deus. Então eu sempre fui muito sincera com ele. E da parte dele, eu comecei a observar os sinais. Eu percebi muita sinceridade dele também. Ele também me contou toda a história, que ele também tinha uma história, não assim igual a minha, né? E enfim, gente, quando a gente tá namorando, agora vai pras meninas que estão solteiras e que estão namorando. O namoro é exatamente pra isso, pra gente observar os sinais. Eu estava atenta devido a tudo que eu já vivi, só que também eu não estava atenta a ponto de achar que qualquer desviozinho dele já fosse um sinal de coisa, né? Não, eu estava com os olhos bem abertos, parece que Deus assim, ó, me esclareceu, sabe? Porque ele é um ser humano, sujeito a erros, também sujeito a ficar nervoso, sujeito a de repente gritar. Mas eu tinha que estar ciente que eu tinha que prestar atenção, era no caráter dele e na índole dele. Eu prestei muita atenção no jeito que ele tratava a família dele. Eu prestei muita atenção da forma que ele falava do trabalho dele. Eu prestei muita atenção na forma que ele agia na igreja. Ele era professor e diretor de escola bíblica, então eu sempre prestei muita atenção no que comentavam sobre ele. E assim, sem ficar perguntando, sem ficar investigando, só prestava atenção aqui e ali, ia pegando. Então eu fui prestando atenção nisso. Os pais dele casados, assim, há muitos, muitos anos. Eu nem sei quantos anos eles são casados. Eu acho que são 40 anos agora casados. 40 anos. Meu Deus, minha sogra vai me matar se eu falar que eu não sei quantos anos ela é casada, mas tudo bem. Quando a gente se conheceu, eles tinham muitos anos de casados. Uma família muito bem unida, sabe? Conhece primo do primo do primo do primo que são primos. Então, assim, e na minha família não tinha nada disso. Na minha família é uma desunião total. Eu tenho primos que eu não conheço. Então, assim, sempre foi essa desunião e os meus pais sempre viveram em pé de guerra. Quando eu me casei, assim que eu me casei, os meus pais se divorciaram. Então, assim, eu não tinha uma família muito bem estruturada neste quesito familiar. Então, era por isso que eu tinha esse anseio de ter uma família. E eu comecei a perceber a família do Leandro. Gente, são sinais que, olha, cada um vai ver o que é pra si. Eu lembro que eu ia tomar café da tarde na casa do Leandro e eu percebia, ele tava sempre, gente, sempre de mão dada com o pai dele. Ele dava a mão pro pai dele, ou então ele segurava a mão da mãe dele. Tava sempre fazendo carinho na cabeça do pai dele, sempre fazendo umas brincadeiras que a gente acha sem graça, né? Com as irmãs dele, mas é uma forma de carinho, né? Dando um biscãozinho na bunda, fazia isso com as irmãs dele. Então, assim, uma pessoa legal, uma pessoa, sabe, que honesta. É assim, você vai prestando atenção nesses sinais. É pra isso que existe o namoro. Quem não tem caráter, não tem e pronto. Não adianta você insistir, você achar que quando casar vai mudar, ou você achar, por mim ele é apaixonado, comigo ele vai agir diferente, porque ele trata diferente. Não, ele não tem que tratar só você diferente, ele tem que tratar todo mundo igual, porque todo mundo merece respeito. E não só porque você é a namorada, você é a esposa, você ele respeita, mas as outras pessoas ele não respeita. Isso é falta de caráter, isso é falta de índole. Um dia pode acontecer que ele não vá te respeitar. Então, assim, quem não tem, não tem e pronto, né? É a índole da pessoa, é uma coisa que vem de dentro, não vai mudar. Agora, quando a pessoa tem índole, tem caráter, ela pode ficar nervosa e ela te trata bem, mas trata todos bem, e se ela erra, ela tem a humildade de pedir perdão. O Leandro, gente,
ele pode estar certo, ele me pede perdão. Ele sempre me pede perdão. E é isso que eu mais admiro nele, sabe? Pedacinhos de índole e de caráter. Então não acredite nessa mentira de que vai mudar, porque não vai. Graças a Deus, a gente vai fazer 16 anos de casados já. Nossa, gente, graças a Deus, parece que foi ontem que a gente casou. Eu me lembro de cada detalhe. E já são 16 anos, já são 17 de namoro. E ele nunca me decepcionou. Brigamos, sim, brigamos, todo casal briga, temos divergências, tem coisas que eu concordo e ele não concorda. Mas agora eu quero entrar na questão do medo, né? Que foi a outra pergunta que ela me disse, de se eu não tenho medo do meu casamento se esvairir por conta da diferença de idade. E aí eu quero entrar no assunto, se você não tem medo do seu casamento acabar, seja por qual motivo, né? Por diferença de idade, por ciúmes. Eu fico pensando, gente, é que se ele fosse mais velho do que eu, se teria essa pergunta. Qual seria se a pergunta seria a mesma? Se eu não teria medo do meu casamento se acabar por conta da diferença de idade, por eu ser a mais novinha. Quem vive com medo não vive de verdade, não tem vida. Eu acho que a partir do momento que a gente entrega realmente a nossa vida na direção de Deus, que a gente coloca a nossa vida nos caminhos certos, né, guiados para que seja feita a vontade dele, por que a gente vai ter medo se a gente sabe que a vontade de Deus é perfeita e agradável? Por que a gente vai ter medo de alguma coisa se a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Né? Por isso que é tão importante a gente crer realmente de coração. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e crê nele como nosso único e suficiente Salvador, por isso que é tão importante a gente realmente crer nisso e se agarrar a essa verdade bíblica. E quando vem esse medo, a gente tem toda a autoridade para expulsar. Sabe, sai, eu não quero ter esse medo. Porque o medo vem, né? Somos seres humanos. Graças a Deus eu não tenho medo nessa questão do casamento, porque tudo que eu já vivi lá atrás, né, não me faz ter medo hoje, porque eu sei muito bem com quem eu me casei. Mas tem outros tipos de medo. Por exemplo, agora eu estou grávida. Vocês acham que não surge medo de algo acontecer? Claro que tem medo, mas só que neste momento, no momento da minha humanidade, eu peço para Deus. Eu falo, Senhor, foi o Senhor que me deu. Vai ser feita a sua vontade, seja ela qual for, que seja a sua vontade. Então eu não aceito esse medo. Eu vou enfrentar o que o Senhor tiver para mim. Sabe? E repito isso, é claro que não é a primeira vez que eu falo isso, que puf, pronto, o medo se esvaireceu. Não, é todo dia. Todo dia você ora, você entrega seus caminhos ao Senhor, que seja feita a vontade dele conforme ele quiser. A gente pede, né? A gente pede para Deus que um pouquinho da nossa vontade também seja feita, mas é a dele, não é? Pensa bem, gente. Uma vez eu estava aqui conversando com o Leandro e ele me falou uma coisa que eu falei, gente, olha, Jesus teve medo. Ele teve medo. E ele, da humanidade dele, ele pediu para Deus. Falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele sentiu medo ali. Ele suor, gotas de sangue, de tanto medo. Imagina a ansiedade, porque ele sabia de tudo que estava para acontecer. Ele sabia que ia pegar ele. Ele sabia que ele não ia ser levado para uma cruz lá todo bonitão. Ele ia estar muito, muito, muito machucado. Ele sabia de tudo isso. Então ele teve medo. E ele pediu para Deus, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus era essa, que Jesus morresse na cruz para nos salvar, para ressuscitar, para tomar as chaves do diabo e nos salvar, nos dar salvação, né? E ele ressuscitou, ele fez toda a obra completa por nós, por amor a nós. Então, assim, que nós aprendemos com isso, que ter medo é normal, e que pedir para Deus o que a gente quer também é normal. Só que o que é mais lindo e o que nós devemos de fato fazer é acreditar
que a vontade dele seja feita na nossa vida. Então, é isso que eu quero te dizer. A mensagem principal deste vídeo, se você crê em Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, confia completamente. Não se deixe ser levada pelo medo. Quem vive com medo não vive. Entrega seu caminho verdadeiramente para Jesus e não deixa que nada venha atrapalhar a sua vida plena. Se você tem muito ciúme, se você sofre com isso, Deus ele colocou profissionais, Deus ele capacitou o ser humano para que o ser humano pudesse entender o cérebro. Porque, gente, medicina é uma coisa tão de Deus, porque quem que dá sabedoria ao homem é Deus. Então, se você sofre muito, se você fala, Fran, não vai adiantar eu repreender, não vai adiantar eu falar assim, olha, seja feita a sua vontade, eu vou querer cheirar a camisa dele, eu vou querer olhar as mensagens no celular dele, não adianta eu botar isso na minha cabeça. Se você sente que isso realmente está te incomodando, te atrapalhando, você pode procurar ajuda. Isso não é pecado. Busca uma terapia. Isso, e sempre em oração, não é porque você realmente, assim, você conseguiu fazer uma terapia, e aí você vai parar de orar e de entregar a Deus, não é? Então, é isso, gente. Busque, seja qual for aquilo que está te impedindo de viver verdadeiramente o que Deus tem para você, busque ajuda, busque orar e entrega de verdade para o Senhor, tá bom? Tá vendo como que um comentário rendeu para vocês aí uma palavra? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que Deus tenha tocado no coração de vocês, porque eu sei que se eu sentei aqui para falar sobre esse assunto é porque tem alguém aí que tá precisando ouvir. Eu não ia falar sobre isso. Eu já respondi para ela, beleza, já dei meu coraçãozinho lá, não é? Mas assim, eu tava tomando banho e foi vindo essas palavras na minha cabeça e falando, você precisa falar, porque tem gente que tá precisando ouvir. Então, eu tenho certeza que de muitas que assistem aqui, às vezes uma só que precisava ouvir isso, Deus vai tocar no seu coração e você vai verdadeiramente ser liberta disso. Eu creio, porque se não fosse para ser assim, Deus não tinha tocado tanto para mim falar sobre esse assunto, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe seu comentário aí, um grande beijo, tchau!